Eu quase destruí minha vida inteira em um único momento. Pensei que era o fim, que não havia mais volta. E talvez você já tenha se sentido assim, como se um erro, uma decisão, um desvio fosse o ponto final da sua história. Você acha que está tudo perdido, que Deus te abandonou, que não há mais jeito. Mas a verdade é que o seu maior erro pode ser a porta de entrada para a maior revelação da sua vida. Essa é a mentira que a gente acredita, que Deus só usa pessoas perfeitas, que Ele só abençoa quem nunca erra. Então, quando a gente cai, a gente se esconde, a gente foge, a gente se sente sujo demais para voltar para casa. Por que a gente faz isso? Por que a gente acredita mais na acusação do que na promessa? Por que a gente acha que o nosso pecado é maior do que a graça de Deus? Existe um ponto em que a gente se afasta tanto que não dá mais para voltar? Fique comigo até o final, porque eu vou te contar algo que aconteceu comigo. Um segredo sobre a graça que transformou completamente a minha forma de ver a Deus e a mim mesmo. Isso vai mudar a maneira como você enxerga seus próprios fracassos. Vamos viajar no tempo para uma noite escura e fria em Jerusalém. Um homem chamado Pedro está se aquecendo ao redor de uma fogueira. Ele é um dos amigos mais próximos de Jesus. Ele andou sobre as águas, viu milagres, fez promessas ousadas. Horas antes ele disse: Mestre, eu morro contigo, mas eu nunca vou te negar. Agora o ar está tenso. Guardas por toda parte. Jesus foi preso. E uma criada se aproxima de Pedro, aponta o dedo e diz: Você também estava com ele. O coração de Pedro dispara. O medo sobe pela garganta. Eu não sei do que você está falando, ele gagueja. O som da sua própria voz deve ter soado estranho. Uma mentira. A primeira. Pouco depois, outra pessoa o reconhece. Esse aí é um deles. A fogueira parece mais quente, o círculo de pessoas parece se fechar ao redor dele. O pânico cresce. Eu nem conheço esse homem, ele diz com mais firmeza. A segunda mentira. Ele evita o olhar das pessoas, tenta se misturar na multidão, desejando ser invisível. Mas não adianta. Uma terceira pessoa insiste. Claro que você é um deles, seu sotaque te entrega. E então, Pedro explode. Ele começa a praguejar, a amaldiçoar, a jurar que não conhecia Jesus. Ele faz exatamente o oposto de tudo o que ele prometeu. E no exato momento em que as palavras de negação saem da sua boca, um galo canta. Naquele instante, no pátio, Jesus, sendo levado pelos guardas, se vira e olha diretamente para Pedro. Aquele olhar não era de raiva, não era de decepção. Era um olhar que atravessou a alma de Pedro. E Pedro sai dali e chora. Chora amargamente. Aquele choro não era de remorso, era de coração partido. Ele tinha falhado com seu melhor amigo no momento mais crucial. O que acontece quando a gente nega a Jesus? Não só com palavras, mas com nossas atitudes, com nosso silêncio, com nossas escolhas. A teologia por trás disso é simples, mas poderosa. Negar a Cristo é, em essência, dizer que a nossa segurança, a nossa reputação ou o nosso conforto são mais importantes do que a nossa identidade nele. É um ato de autoproteção que, ironicamente, nos deixa completamente desprotegidos. E a dor que Pedro sentiu, aquela dor profunda, é o que a gente sente quando a nossa consciência nos acusa. É a dor de saber que falhamos com aquele que nunca falhou conosco. Não é sobre quebrar uma regra, é sobre quebrar um relacionamento. É a dor de olhar nos olhos de quem te ama incondicionalmente e perceber que você virou as costas. E essa dor é real. É devastadora. Mas eu preciso te dizer uma coisa, e quero que você ouça com muita atenção. Há um perigo real em permanecer nesse lugar de culpa. Existe uma linha muito tênue entre o arrependimento que leva à vida e a culpa que leva à morte. Satanás não quer que você apenas se sinta mal pelo que fez. Ele quer que você acredite que você é o que você fez. Ele quer que você se defina pelo seu pior momento, pela sua maior falha. Ele sussurra, viu? Você não tem jeito. Você sempre estraga tudo. Deus nunca mais vai te usar. É tarde demais. E se você começar a acreditar nisso, você entra num ciclo de vergonha e distanciamento.
Cada dia que você passa acreditando nessa mentira, você se afasta um passo a mais. Há um limite, sim. Mas o limite não é o da graça de Deus. O limite é a nossa disposição de acreditar que essa graça é para nós. Há uma linha invisível, e essa linha é a incredulidade no perdão. Não cruze essa linha. Não aceite a sentença do acusador. Imagine isso por um segundo. Jesus, ressuscitado. Ele aparece aos discípulos, mas tem uma conversa especial com Pedro. Ele não chega dizendo: Pedro, como você pôde? Ele não joga o erro na cara dele. Ele se aproxima com uma ternura que desarma. Ele olha nos olhos do homem que o negou 3 vezes e pergunta 3 vezes: Pedro, você me ama? Ele não pergunta: Pedro, você promete nunca mais errar? Ele pergunta sobre amor. Cada sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, de Pedro era uma cura. Era a graça reescrevendo a história da vergonha. Jesus não estava testando Pedro, ele estava restaurando Pedro. Ele estava dizendo no idioma do coração: o seu fracasso não define o seu futuro. A sua negação não cancela a minha chamada. O meu amor por você é mais forte que o seu maior erro. Se você está aí, se sentindo como Pedro junto à fogueira, quebrado e envergonhado, saiba que Jesus está te procurando. Ele não está com uma lista dos seus erros. Ele está com o olhar de quem te ama, pronto para te restaurar. O apelo final é este, e é para você. Se você está ouvindo essa mensagem, isso não é um acidente. É um chamado. É a voz do pastor procurando a ovelha que se perdeu. Não ignore essa voz. Não se esconda mais na vergonha. Não deixe para amanhã a decisão de voltar. O seu coração pode estar dizendo que não tem mais jeito, que você foi longe demais. Isso é uma mentira. A verdade é que os braços dele sempre estiveram abertos. A única coisa que te impede de voltar é a sua própria relutância em acreditar no perdão. Volte para casa. Agora. Eu preciso ser vulnerável com você. Houve um tempo na minha vida em que eu fiz uma escolha que sabia ser errada. Eu conscientemente desobedeci a Deus por causa do meu próprio ego, por causa do meu desejo. E por meses, eu vivi uma vida dupla. Eu ia à igreja, eu falava de Deus, mas meu coração estava longe, preso na minha decisão errada. E a pior parte era a sensação de ser um hipócrita. Eu me sentia sujo demais para orar. Eu pensava: como Deus pode me ouvir se eu fiz isso? A culpa era como um peso físico nos meus ombros. E foi nesse lugar escuro que eu quase desisti de tudo. Eu pensei que minha história com Deus tinha acabado. Eu era o Pedro junto à fogueira, negando a Jesus não com palavras, mas com a minha vida. Mas foi ali, no fundo do poço, que a verdade da graça me alcançou. Não foi uma voz do céu, foi uma percepção no meu espírito. O amor de Deus não era um prêmio pelo meu bom comportamento, era um resgate no meio do meu pior momento. Há perdão, há retorno, há esperança. Não importa o quão longe você tenha ido, não importa o quão feia tenha sido a sua queda. A história de Pedro não terminou na negação e a sua também não precisa terminar. A ressurreição de Jesus garante que sempre há um novo começo. A sua falha não é o fim da sua história. É o começo da sua história de redenção. A conversa não termina aqui. Se você se sentiu como Pedro, quebrado pela falha, eu preparei um vídeo sobre como lidar com a culpa e a vergonha depois de pecar. É o próximo passo prático para sua restauração. Clique nele aqui do lado. E se essa mensagem tocou seu coração, se inscreva no canal. Eu não peço isso por números, mas porque eu quero caminhar com você nessa jornada de fé, te lembrando semana após semana que a graça de Deus é maior que o nosso pecado. Obrigado por assistir.